Evangelho conforme João, capítulo 3, do verso 9 ao verso 15, diz assim o texto da palavra de Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Senhor e Salvador, nós exaltamos o Senhor. Cremos que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como cantamos há pouco. Cremos que o Senhor tem um plano eterno de redenção da Tua igreja, do Teu povo, do qual fazemos parte, e agradecemos por esse privilégio de, mesmo sendo pecadores, termos sido alcançados pela graça soberana de Jesus Cristo, que nos fez nascer de novo, que nos redimiu, que nos fez ser adotados pelo Senhor. E agora, juntos com o Teu povo, podemos prestar o culto devido ao Teu nome. Que neste momento, ó Deus, que a Tua palavra viva e eficaz venha mais uma vez falar ao nosso coração, que o Senhor trate conosco, que o Senhor nos exorte, nos console, nos anime para a Tua própria glória e louvor, que Cristo seja exaltado nesta noite e que o Teu povo seja edificado mais uma vez para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na semana passada nós vimos que Nicodemos, um dos principais dos judeus, membro ali do partido dos fariseus, foi ter com Jesus à noite e estabeleceu então um diálogo com o mestre, e nós vimos o início deste diálogo na semana passada. Nicodemos se achega respeitosamente a Jesus como mestre. Você olhar aí, virar a página da sua Bíblia, você vai ver que ele chega exatamente assim no versículo 2: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ele reconhece a Jesus como um profeta vindo da parte de Deus, não porque ele estivesse reconhecendo ali o Messias, mas porque ele entendia, olhando para o Antigo Testamento, que não era possível que um homem fizesse os sinais que Jesus operava sem o Senhor ser com ele, sem Deus ir com ele. E é isso que ele fala para Jesus. E então Jesus, que sonda o coração humano, o contexto mostra que Jesus é aquele que vê os corações, começa então uma conversa com Nicodemos, falando a respeito da salvação e de como ocorre a salvação. E o texto mostrou que a salvação não é possível pela razão, pelo entendimento somente, porque Nicodemos chega ali se apresentando exatamente assim: nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. E então Jesus fala: olha, quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não é possível ser salvo simplesmente pelo conhecimento, apesar de quem é salvo buscar o conhecimento. Nós vimos isso na semana passada. E o texto mostra também que a salvação não é pelas obras. Jesus diz: importa-vos nascer de novo, e este homem começa já a questionar como é que alguém consegue fazer isso. Como é que um homem velho pode voltar novamente ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Não tem cabimento. Lembre que Nicodemos é um fariseu, e a sua mentalidade é uma mentalidade meritória da salvação pelas obras,
que tinha todos os fariseus. E então Jesus mostra que a salvação ela é possível de forma milagrosa. É a ação soberana do Senhor que faz com que o homem venha a nascer de novo. Por isso então ele faz menção ao vento que sopra aonde quer. E do mesmo jeito que ninguém pode domar o vento ou ordenar ao vento, ninguém pode mandar no Espírito Santo. E quando o Espírito Santo opera no coração do pecador, acontece o milagre do novo nascimento. E é só assim que alguém pode ver o reino de Deus. E então vem o restante do diálogo. Nicodemos não está compreendendo bem o que está acontecendo. E no versículo 9 então, que foi o que nós lemos essa noite, ele faz mais uma pergunta: como pode suceder isto? Como que isso pode acontecer? Mais uma vez ele não está compreendendo aquilo que Jesus está dizendo. E a partir de então João registra uma resposta mais longa de Jesus. Até então você tem um diálogo, e a partir de então você tem um discurso onde somente Jesus estará falando, cujo trecho nós lemos nesta noite. E esse trecho ensina sobre as atitudes daquele que nasce do Espírito. Então a primeira parte do texto mostrou que o novo nascimento é um milagre da parte de Deus. Deus é quem muda o coração humano. A partir do momento que Deus muda o coração humano, este homem então agora pode tomar atitudes, e estas nós vamos ver no texto que foi lido. A primeira delas, que está aí nos versículos 9 até o versículo de número 11: aquele que é nascido do Espírito recebe o testemunho de Cristo. Veja, eu vou ler de novo. Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Perceba o que está acontecendo aqui agora. A pergunta de Jesus a Nicodemos, em forma de exortação, mostra que até o presente momento Nicodemos ainda não havia nascido de novo. E por que eu estou dizendo até o presente momento? Porque nós vimos na semana passada que lá na frente, quando o Senhor Jesus morrer, Nicodemos estará entre aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas até então Nicodemos não havia nascido do alto, ou não havia nascido do Espírito. É por isso que Jesus então exorta: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Veja, ele está falando isso para aquele homem que se apresentou diante dele dizendo já: nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. E agora Jesus falou: mas você é mestre e não compreende o que eu estou falando a respeito da salvação? Ou seja, ainda que tivesse ido até Jesus e agora estivesse envolvido em uma conversa sobre a salvação, em uma conversa teológica, o Espírito ainda não havia transformado o coração de Nicodemos, razão de ele mais uma vez perguntar: como é que pode suceder isso? Então mesmo um mestre, mesmo alguém bem preparado, um dos principais dos judeus, não poderia somente por meio da razão chegar a uma compreensão correta da salvação. Então isso está em acordo com a primeira parte do texto que nós vimos na semana passada. Porque sem a obra do Espírito Santo, fazendo com que o pecador nasça novamente, não haverá a compreensão de verdades espirituais. Paulo afirma isso lá nas suas epístolas, de forma bem categórica, quando ele escreve aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim, no verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E parece que para Nicodemos toda essa conversa de Jesus de nascer de novo parece de fato uma loucura.
a ponto dele dizer: como é que pode um homem nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Que negócio é esse? E se você crê em Jesus, e se você um dia se rendeu ao Salvador, você só fez isso porque foi nascido de novo, porque Deus transformou o seu coração, porque Deus tirou o seu coração de pedra e colocou em você um coração de carne, a fim de que você cresce. Se Deus não tivesse feito isso, você estaria na mesma condição de Nicodemos. Como pode suceder isso? Como é que alguém pode ser salvo? E aqui então está um homem que conhece as leis, que conhece a Escritura, que está numa conversa teológica com o Senhor Jesus Cristo, mas que não recebe o testemunho de Cristo. Há muitos mestres nos nossos dias assim, dentro das igrejas, mestres que não nasceram de novo e que ainda assim pretensamente estão ensinando o povo de Deus a caminhar com Ele. Quanto a esses, Jesus chamou de cegos que guiam outros cegos. Não é incomum você perceber nos nossos dias muitos que se declaram mestres, mas que não têm discernimento a respeito do Salvador. E é precisamente isso que está acontecendo aqui nessa conversa de Jesus com Nicodemos. E no verso 11 Jesus demonstra isso. Olha aí: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos começou lá atrás a conversa com a expressão parecida, certo? Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Logo, Nicodemos era um porta-voz de outros que tinham a mesma noção a respeito de Jesus. Este homem é um profeta, mas que ainda não tinham chegado a uma conclusão para a salvação. Como é que eles chegaram a esta conclusão? Olhando para o Antigo Testamento, vendo os sinais que Jesus fazia. Este homem só pode ser de Deus. Deus foi com Moisés, Moisés fez sinais. Deus está sendo com este homem que está fazendo sinais. Eles chegam a uma conclusão lógica de tudo isso, mas essa conclusão lógica não é suficiente. E para que fique bem claro isso na sua mente, lembre que mais à frente, principalmente nos sinóticos, você consegue perceber isso. Jesus vai se dirigir aos seus discípulos com uma pergunta: que dizem os homens ao meu respeito? Olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas. E estes homens têm certa noção a respeito de Jesus, porque de fato Jesus é um profeta, ele é o maior dos profetas. A noção está correta, mas eles não sabem quem de fato ele é. E é por isso que Jesus vai se dirigir e perguntar: mas e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? E vem a declaração maravilhosa de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não chegou a essa conclusão da mesma forma que aqueles homens chegaram na conclusão de que Jesus era um profeta. Como é que Pedro chegou à sua conclusão? Lá na resposta de Jesus você sabe: bem-aventurado és, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro teve o seu coração transformado, e a partir do momento em que Pedro teve o seu coração transformado, é que ele pôde então declarar que ali estava o Messias. É por isso que este homem não consegue fazer isso. Se ele tivesse nascido de novo, ele certamente declararia que ali estaria o rei dos judeus, ali estaria o Messias prometido, mas ele só vê um mestre que veio da parte de Deus. Ou seja, não é suficiente você chegar a uma conclusão lógica sobre o caráter de Jesus. E Jesus responde a Nicodemos, começando com uma expressão semelhante àquele que ele usou. Veja só, Jesus diz assim: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Jesus está se referindo aqui
aquilo que ele sabia e que ele estava dizendo, aquilo do qual ele testificava ou que dava testemunho e que ele via, mas que não só ele, também João Batista. Quando Jesus fala que nós dizemos e nós testificamos, ele está dizendo, tanto eu quanto João Batista, João veio dando testemunho de Jesus até aqui, estamos dizendo ou falando de coisas que nós temos visto, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, vocês não querem saber do nosso testemunho. Ou seja, enquanto o conhecimento de Nicodemos é fruto de somente uma reflexão humana acerca daquilo que estava acontecendo, o conhecimento a que Jesus se refere aqui é um conhecimento que é fruto da comunhão com o Pai, que revela aos seus a sua verdade. E como é que Deus pode fazer isso? Como é que homens que estão mortos em delitos e pecados, portanto não podem ouvir, não podem ver, não podem chegar a conclusões, como é que homens assim podem ver a Cristo nascendo de novo? Uma ação soberana de Deus. E se você for ao capítulo 5, você vai ver que Jesus vai falar exatamente disso, sobre este conhecimento que ele tem visto e sobre o que ele tem falado. Veja lá no verso 19: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então volte lá na afirmação de Jesus, em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos, nós testificamos, nós damos testemunho do que temos visto. E lá no capítulo 5 Jesus está dizendo que via isso no Pai. E João Batista? Bom, João Batista, volte aí no capítulo 1 e veja o verso de número 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João vem testificando daquilo que viu, Jesus vem testificando daquilo que viu da parte do Pai. Nicodemos não pode falar sobre isso, ele não viu, ele está morto em seus pecados, ele está numa condição caída, ele é um homem natural, e aquilo que Jesus e João Batista testificavam eram a verdade de Deus, que só pode ser entendida e assentida pela obra do Espírito Santo. É por isso que nós enfatizamos tanto que a salvação pertence ao Senhor, que o Senhor soberanamente salva quem quer, a hora que Ele quer. E como esta obra do novo nascimento não havia ainda sido realizada neste homem, o resultado é este que está sendo declarado aqui por Jesus. Nós dizemos o que sabemos, nós testificamos o que temos visto, vocês não aceitam o nosso testemunho, vocês não querem saber de mim. Agora, isso não é algo que acontecia só com Nicodemos, isso é algo que acontece com todos os homens que estão perdidos nos seus delitos e pecados. De novo, vá no capítulo 5, e você vai ver que na sequência daquele texto que eu li, lá no verso de número 38, você tem assim, veja o 37, Jesus está de novo testificando ou testemunhando, e ele diz, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz,
nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Agora o verso 39, que é um verso muito mal compreendido, inclusive. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu falo que esse versículo é mal compreendido, porque geralmente ele é citado quando as pessoas dizem assim: Jesus ordena que você leia as Escrituras, Jesus diz, examinais as Escrituras. Não é isso que está acontecendo aqui. Examinais, mesmo na nossa língua portuguesa, está no presente do indicativo, vós examinais. Ou seja, Jesus não está ordenando que se leia a Escritura, Jesus está constatando algo que eles faziam. Estes homens liam as Escrituras. Por que eles liam as Escrituras? Porque eles julgavam que nas Escrituras havia vida eterna. Se você ler na tradução da Nova Almeida, eles clarearam um pouco essa tradução, e lá está assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, o que está acontecendo em João capítulo 5 é a mesma coisa que está acontecendo lá em João capítulo 3. Aquele homem está ouvindo o testemunho de Cristo, não pela Escritura, mas da boca do próprio Cristo, e não quer ir a Cristo. Ele não aceita esse testemunho. Do mesmo jeito que estes homens examinavam as Escrituras achando que encontrariam a vida eterna, as Escrituras davam testemunho de Jesus. Eles não queriam ir até Jesus, porque o homem natural não quer ir até Jesus. Ele só irá se o Senhor o fizer nascer de novo. Então Nicodemos não aceitava esse testemunho, porque tal obra maravilhosa e milagrosa ainda não havia sido feito nele. Mas todos aqueles que nascem do Espírito recebem esse testemunho de Cristo, que hoje está acessível por meio da palavra, da Escritura. Nós temos aqui todo o testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo, e quando você abre a Escritura, quando você lê a Escritura, e quando você aceita esse testemunho de Cristo, você o faz porque Deus realizou no seu coração a maravilhosa obra do novo nascimento. O que você faz agora é simplesmente uma resposta àquilo que Deus já fez. Primeiro Deus muda o seu coração, depois você aceita o testemunho de Cristo. Muitos invertem essa ordem, certo? Eles acham que você precisa aceitar o testemunho de Cristo para ter o coração mudado. Não é isso que está nas Escrituras. Quem conhece a Cristo, quem reconhece nele o Messias, quem entende a sua obra, o faz porque nasceu de novo. Então, se você está entre aqueles que aceitam esse testemunho, louve a Deus pela obra regeneradora do Espírito Santo. Louve a Deus que deu a você um novo coração, sem nenhum merecimento, porque Ele quis, porque o vento soprou onde quis. Essa ação é soberana. E se você então está em Cristo e aceita o testemunho de Cristo, testifique sobre Ele, ou testemunhe sobre Ele. Abra a sua boca e fale daquilo que você tem visto. Você vê por meio das Escrituras. Segundo João, e ele diz isso aos seus leitores, por meio de Jesus nós vemos o Pai. Não é isso? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai no-lo revelou. Você viu o Pai por meio de Jesus. Proclame isso, anuncie, abra sua boca e diga aos homens a respeito desse Deus. Não cesse de proclamar a palavra de Deus, dando testemunho de Cristo Jesus aos perdidos, mas não desanime quando você não vir resultados.
Porque nós proclamamos a mortos, meus irmãos, porque nós pregamos a ouvidos que não podem ouvir, nós mostramos Cristo a homens que estão cegos por causa dos seus pecados. Então não se admire quando você pregar o Evangelho e as pessoas simplesmente rejeitarem isso, porque esta é a condição natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mas veja, não desanime, porque não pertence a você o resultado. Se Deus, em sua soberania, graça e misericórdia, transformar corações, o seu testemunho será aceito, o seu testemunho será visto. Pecadores se renderão a Cristo por meio do seu trabalho de evangelização, mas para isso o Senhor precisa trazer mortos à vida, porque se o Senhor não fizer isso, qualquer pregação cairá em ouvidos incapazes de ouvir. Incapazes. Agora, se você já se encontra em Cristo, não há desculpa para que você não dê ouvidos à voz de Cristo. E essa é uma outra implicação desse texto, porque se você já aceitou o testemunho de Cristo para a salvação, agora você precisa continuar aceitando o testemunho de Cristo no que diz respeito a toda a sua vida, porque o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do que crê, é o poder de Deus também para a santificação dos crentes. É por isso que, como crentes, agora nós nos colocamos diante da Escritura. Ela confronta o nosso coração, ela muitas vezes fala de forma contrária àquilo que nós queremos ouvir, mas nós estamos ouvindo, e ao ouvir nós precisamos colocar em prática. Não há desculpa. Os seus ouvidos foram abertos, os seus olhos foram abertos, e é por isso que cristãos muitas vezes vão precisar lutar contra os desejos pecaminosos dos seus corações, que os levam a não querer fazer aquilo que é ordenado, e eles ainda dizem assim: mas eu não consigo. Não é que você não consegue, você não quer. É essa a verdade. E você sabe qual é a ironia da idolatria, mesmo para os crentes? O homem natural, ele não pode ouvir, ele não pode ver, ele não compreende, e então Deus dá um novo coração, e agora ele vê Cristo, ele se rende ao Senhor, ele começa a sua caminhada com Cristo, caminhada que vai terminar quando nós nos encontrarmos com Cristo, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Até lá nós iremos lutar contra os desejos do nosso coração, e quando nós sucumbimos aos desejos do coração, e estes desejos se tornam maiores do que Deus, se tornam ídolos para a nossa vida, sabe qual é a condição em que nós nos encontramos? Salmo 115, tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem. Ele está falando lá dos idólatras, certo? E diz: torne-se semelhantes a eles todos os que o fazem, e todos os que neles confiam. Quem estabelece ídolos no seu coração fica cego e fica surdo, pelo menos naquele momento, para a voz de Deus. É por isso que a idolatria precisa ser confessada. É por isso que nós precisamos declarar ao Senhor que nos arrependemos de confiar mais em outras coisas do que nele, de buscar alegria e satisfação em outras fontes que não no Senhor Jesus Cristo, porque enquanto estamos fazendo isso, acabamos nos tornando surdos. Mas nós temos condição de ouvir. Por isso, ao ouvir a voz de Deus confrontando o seu pecado, se arrependa, creia, busque restauração. O Deus que capacita você a aprender dele, capacita você também a pôr em prática as suas ordenanças. E de novo, o problema é que muitas vezes você não quer, porque para isso, para cumprir as ordenanças de Deus, é preciso passar por cima do orgulho, é preciso rejeitar a sua própria vontade,
é preciso fazer morrer a natureza pecaminosa, e você não fará isso sozinho, você conta com a ajuda de Cristo. Então rogue a Deus que o ajude a praticar aquilo que Ele tem dado a conhecer a você por meio do seu Filho, porque você demonstra que deu ouvidos ao testemunho de Cristo, você demonstra que você de fato nasceu de novo praticando esse testemunho, ou nas palavras de Tiago, você mostra a sua fé com as suas obras. Quem diz que crê em Jesus, necessariamente tem obras para mostrar, as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Aqui mesmo em João, Jesus vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não existe outra possibilidade, o crente vai frutificar. Se ele está em Cristo, ele irá frutificar. Então, se você diz aceitar o testemunho de Cristo, mas não pratica, você pode estar entre aqueles que estão enganando a si mesmos. Então, a primeira verdade do texto é que aquele que nasceu de novo, esse recebe o testemunho de Cristo. Mas há outra questão aqui no texto, sobre aquele que é nascido de novo, e a outra atitude, a outra resposta do homem, quando ele nasce de novo, é que esse que é nascido do Espírito, crê na obra redentora de Cristo. Ele dá ouvidos e ele crê. Veja o verso 12, até o verso de número 15. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí no versículo 12 você tem mais uma exortação de Jesus a Nicodemos. Jesus já havia demonstrado que Nicodemos não tinha condições de aceitar o seu testemunho, porque ele não tinha nascido de novo. Quem nasce de novo aceita o testemunho de Cristo. E agora ele afirma que Nicodemos não estava apto a crer em... ele afirma que se Nicodemos não estava apto para crer nem em coisas terrenas, quanto mais se Jesus passasse a falar das coisas celestiais. E há uma discussão muito grande aqui sobre o que seriam essas coisas terrenas e estas coisas celestiais, mas ao que tudo indica, a melhor explicação para isso é que as coisas terrenas são o assunto anterior, aquilo que Jesus acabou de dizer sobre o novo nascimento. Você vai dizer, mas isso não é milagre? Isso não é uma coisa celestial? Sim, mas é uma coisa que ocorre aqui na terra, com homens, com pecadores. As coisas celestiais seriam este plano maravilhoso de Deus, eterno, que tem sido dado a conhecer aos homens no decorrer da história. João vai falar isso no verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, possivelmente as coisas espirituais sejam essas. William Hendrickson, ele diz isso, que no plano eterno de Deus, para a redenção da humanidade por meio do seu Filho, se constituem essas coisas eternas, das quais Jesus diz que Nicodemos não está apto a entender ou a crer, já que ele não cria nem na questão do novo nascimento. Esse plano é tão maravilhoso, irmãos, nós vimos hoje pela manhã, que até mesmo os anjos desejam perscrutar. Está lá na primeira carta de Pedro 1:12, os anjos querem entender este plano maravilhoso, eles querem compreender este plano maravilhoso. E da mesma forma que aqueles que nasceram de novo podem aceitar o testemunho de Cristo, eles podem também crer na obra redentora de Jesus, que ele passa a mencionar agora. Veja, Jesus exorta no verso 12: se você não crê em coisas terrenas, como é que você vai crer quando eu falar das celestiais?
E as celestiais dizem respeito a esta obra, e Jesus diz no verso 13, veja: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E Jesus começa então com uma declaração de que é impossível ao homem conhecer estas coisas celestiais, porque homem algum subiu ao céu. Homem algum teve condições de ir até o céu, exceto aquele homem que desceu do céu, que esteve com o Pai no céu. E ele então começa a mencionar a sua encarnação. Jesus, que se fez homem, conhece aquilo que o Pai revelou a ele. E preste atenção na expressão: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Jesus estava ali com Nicodemos, possivelmente assentado, e ao mesmo tempo ele diz que está também no céu. E a declaração aqui é maravilhosa, porque trata exatamente da humanidade e da divindade do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, o Filho do homem que está no céu, indica que o Jesus encarnado esteve antes no céu, e mesmo assumindo a natureza humana, permanece no céu com o Pai. Ele permanece sendo um com o Pai. Essa é a maravilhosa encarnação do Senhor. E veja, volte aí no versículo 18 do capítulo 1. João já havia mencionado isso, quando ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é esse Deus unigênito? Jesus Cristo. Ele já havia dito: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E esse que está entre nós, o Verbo que se fez carne, continua com o Pai. Jesus estava entre os homens, mas Jesus continuava sendo um com o Pai. Ninguém jamais esteve no céu, mas aquele que sempre esteve com o Pai habitou entre nós, revelando a obra do Pai, e não só isso, cumprindo toda a obra acordada na eternidade. Lembre aqui que Jesus estava com o Pai, como eu mencionei na liturgia, naquilo que nós chamamos de acordo da salvação. Salmo de número 2, eu quero que você olhe para ele de novo. O Salmo 2 é um salmo messiânico, aponta para a obra do Messias, e começa com uma declaração de por que se enfurecem os gentios, por que os povos imaginam coisas vãs. E ele diz que os reis da terra, os poderosos da terra, todos estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas a despeito disso tudo, sabe qual é a reação de Deus? Diz aí o texto: Deus ri deles, Deus zomba deles. Deus, na sua ira a seu tempo, há de falar a estes homens e confundirá estes homens. E então vem a maravilhosa declaração de Deus: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, agora é o filho dizendo: tu és o meu filho, hoje te gerei. E então o pai agora diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. O que o salmista está relatando aqui é exatamente este discurso, esse diálogo entre pai e filho na eternidade, neste plano eterno em que o pai promete ao filho as nações. Não é sem razão que Abraão é chamado para ser pai de muitas nações. Não é sem razão que Jesus, logo perto de ascender aos céus, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide por todo o mundo, ide por todas as nações, porque a ele foi prometido pelo Pai um povo constituído de homens
de todas as nações. E essa obra toda maravilhosa está sendo revelada agora pelo Senhor Jesus Cristo. Os anjos estão tentando compreender, segundo Pedro, eles anelam perscrutar. Sabe como é que os anjos tomarão conhecimento dessa obra? Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 8. Paulo está dizendo: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então o que Paulo está dizendo é que esse privilégio de anunciar o evangelho, é que esta obra gloriosa que está sendo realizada por Deus no avanço da igreja, faz com que os anjos agora tomem conhecimento daquilo que Pedro diz que desde todos os tempos eles anelam entender e perscrutar. Você consegue pensar o quão maravilhoso é isso? Porque nós estamos vendo aqui que o homem natural não consegue entender, mas mesmo anjos perfeitos, sem pecado, estão tentando compreender aquilo que Deus, quando abriu os seus olhos, deu a você a conhecer, quando mudou o seu coração, deu a você capacidade de crer na obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 14, volte lá em João, ele fala enfaticamente desta obra: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E agora João usa uma conhecida história do povo judeu. O povo havia pecado, você tem isso lá no Pentateuco. Deus mandou serpentes abrasadoras, e essas serpentes começaram a picar o povo, e muitos começaram então a morrer. O povo clama a Deus. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Deus manda Moisés levantar a serpente de bronze diante do povo, e todo aquele que era picado pela serpente, ao olhar pelas serpentes abrasadoras, ao olhar para a serpente de bronze, era curado. Todos os que contemplavam aquela serpente de bronze viviam. Da mesma forma que Deus graciosamente proveu um remédio para a morte que vinha por causa da desobediência lá, e no caso lá a morte física, Deus proveu um remédio para a morte que assola a humanidade desde que Adão pecou, mas uma morte muito pior do que a morte física, a morte eterna, a ira de Deus sobre todos os pecadores que não se renderem a Cristo. Razão do Salmo número 2, chamar os homens ao arrependimento: deixai-vos advertir, juízes da terra, beijai o filho para que ele não se irrite, dentro em pouco se lhe inflamará a ira, mas é bem-aventurado aquele que se refugia nele. O que Jesus está fazendo aqui na conversa com Nicodemos é dizer: aquela serpente que curava da morte física apontava para a obra gloriosa que eu vou realizar, porque importa que o Filho do Homem seja levantado e todo que olha para ele vai ser curado. Agora, se essa morte eterna é pior do que aquela morte experimentada pelo povo no deserto, o remédio precisa ser mais excelente. Jesus levantado na cruz, meus irmãos, é o remédio de Deus para o homem que está condenado à morte por causa do pecado de Adão.
mas para que você tenha esta vida, para que você possa contemplar este Cristo na cruz, Deus precisa fazer com que você nasça de novo. E quando Deus faz isso, veja o que acontece no verso 15: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quem crer nisso, como resposta àquilo que Deus fez, tem a garantia da vida eterna. Note então que Jesus está exposto na cruz, na presença de todos, mas essa obra gloriosa de tomar sobre si os pecados do povo, morrendo no lugar deles, só será vista, crida, entendida por aqueles que Deus der um novo coração, para aqueles que Deus fizer nascer de novo. E então o texto, você tem dois momentos: o momento em que Deus faz o milagre do novo nascimento, e o momento em que estes que são alvo desse milagre respondem crendo nas palavras de Jesus, no testemunho de Jesus, e crendo em toda a obra gloriosa realizada em lugar de pecadores. Só olharão com fé aqueles que nascerem do alto, que nascerem do Espírito. E se você, de novo, crê nessa verdade espiritual, que trata da obra gloriosa de Cristo em lugar do seu povo, é sinal de que você de fato nasceu de novo, porque ninguém chega a crer em Jesus Cristo para a salvação de forma natural, como nós já vimos. É um grande privilégio, meus irmãos, poder olhar para a Escritura e compreender o mistério de Deus, Cristo Jesus morrendo em lugar dos pecadores. A você é dado um privilégio que não foi dado aos anjos entender. Eles estão tomando conhecimento agora. A igreja é aquela que anuncia, que mostra e torna visível a multiforme sabedoria de Deus, glória de Deus. Os anjos sabem muitas coisas, mas compreenderão mais acerca da salvação por meio do povo de Deus, por meio da igreja. E você é aquele que é chamado a proclamar a pecadores aquilo que Jesus fez em favor do seu povo. Os homens precisam crer que Jesus desceu do céu, que Ele assumiu a natureza humana, que Ele tomou sobre si pecados, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi exaltado, que Ele ascendeu aos céus, que Ele está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, fazendo intercessão por pecadores. Não serão salvos pessoas que simplesmente acham que Jesus foi um homem incrível, um homem diferenciado, um modelo para a gente seguir. Serão salvos aqueles que entendem que Ele é o próprio Deus entre nós, que satisfaz a justiça do Pai no lugar de homens que não poderiam fazer isso. Mas de novo, só compreenderá isso aqueles que o Pai fizer nascer de novo. Seu papel como igreja, anunciar, proclamar. Ao olhar para Cristo, você precisa lembrar que tem perdão dos pecados. Naquela cruz estão cravadas as suas faltas, e é por isso que você pode ter segurança, e é por isso que Paulo vai dizer que ninguém pode acusar aqueles que foram justificados por Deus. Vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao olhar para Cristo, você tem vida eterna, uma vida abundante, segundo aquilo que o próprio Jesus disse no Evangelho. Ao olhar para Cristo, você compreende a maravilhosa obra que Deus efetuou a fim de salvar um povo para si mesmo. Quem nasce do Espírito é capacitado a olhar com fé para um maravilhoso Redentor. E se os homens sem Deus olham para a igreja e dizem: esse pessoal é louco,
eles são malucos, eles são doidos mesmo de pedra. É porque de fato eles não têm condições de enxergar aquilo que nós podemos pela fé e por essa obra maravilhosa do Senhor. Um dia você estava em trevas, um dia você estava na mesma condição como inimigo de Deus. Foi Deus quem retirou você de lá. Se você crê em Jesus Cristo, é assim. Se você não crê em Jesus Cristo, você ainda está em trevas. Talvez você escute tudo isso e diga: esse pastor é meio doido, que negócio é esse? Como é que pode acontecer essas coisas todas? Mas se o Senhor transformar o seu coração, você verá o maravilhoso Redentor exposto na cruz para a salvação de pecadores, justiça de Deus, para a glória de Deus. Todo aquele então, meus irmãos, que nasce do Espírito, recebe o testemunho de Cristo. Isso só se dá pelo Espírito de Deus, e você hoje tem condições de ouvir aquilo que Jesus tem revelado em sua palavra. Então lembre-se de afastar o seu coração cada dia desse pensamento de justiça própria, de autonomia, de mérito na salvação, porque você crê no testemunho daquele que abriu os seus olhos. Quem nasce do Espírito crê na soberana obra, na obra redentora de Jesus Cristo, se humilha diante de Deus, lembrando que não teria condições de ser salvo senão por Jesus Cristo, senão por aquilo que Ele fez, pela graça, é mérito de Cristo. Só Ele poderia realizar tal obra perfeita. Então mantenha isso em mente, a fim de afastar do seu coração o legalismo. Eu vou fazer isso para ser salvo. Você é salvo pela obra de Cristo, mas crendo na obra de Cristo, você precisa buscar viver em santidade, não porque você quer ser salvo, mas porque você foi salvo por Cristo, e assim você afastará do seu coração a libertinagem. Eu posso viver de qualquer jeito, porque é pela obra de Cristo mesmo, não é da minha. A obra de Cristo é a cura para o legalismo e é a cura para a libertinagem. Nele você se encontra seguro e continuará seguro até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude e nos abençoe.